Olá, eu sou Arthur Cipriani e hoje eu estou aqui por um motivo bem diferente. Nós vamos conversar com o Bernardo, que é CEO do Israel de Fato. Ele é gaúcho e está há 20 anos morando em Israel, tem família, constitui uma família, tem emprego, tem uma vida lá. E está vivendo tudo isso que nós estamos vendo na mídia. Porém, a gente quer trazer aqui o outro lado, entender um pouco mais direto ao ponto o que está acontecendo. E para começar, eu já vou entrar com uma pergunta, porque a mídia mostra muitos fatos, mas nós entendemos que só quem está aí, de verdade, está sentindo tudo isso que está acontecendo. Seja bem-vindo, Bernardo, e por favor, nos responda diversos questionamentos que o povo brasileiro, e também nós aqui gaúchos, queremos saber. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Logicamente, a gente tem vivido dias difíceis, dias de bastante ansiedade e também dias de muito cansaço, porque as sirenes costumam tocar na madrugada, então a gente recebe primeiro uma advertência de que existe a movimentação lá no Irã para fazer lançamentos em direção a Israel. Isso geralmente acontece 30 minutos antes e quando se aproxima do momento do lançamento a gente recebe mais uma notificação para aí sim entrar dentro dos locais protegidos, dos bunkers, né? Cada um vai para onde pode, né? Onde tem, alguns têm dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, outros não têm lugar protegido, então precisam sair de casa. Então, sem dúvida, tem sido dias difíceis porque o país parou, né? Sai na rua, só tem as lojas essenciais, né? O que é essencial tá funcionando, o que não tá fechado, então as pessoas pararam também de trabalhar e é uma sensação de, por um lado, por um lado uma parte grande da população entende muito bem o que está acontecendo, e por outro lado, vive-se em compasso de espera, né, para ver o que vai acontecer, quais são os próximos capítulos. Eu preciso te perguntar, né, Bernardo, aonde que essa guerra vai parar de verdade? Ela já pode ser considerada a terceira guerra mundial? Durante muito tempo, eu acreditava que existia uma solução pacífica para os conflitos, né? Não para o conflito, porque infelizmente são vários, né? A gente está falando agora desse especificamente, principalmente, né? Contra o Irã, mas não dá para esquecer que até poucos meses atrás Israel lutava em praticamente 8 frentes diferentes, né? Era, para citar algumas, né? Era o Hezbollah, era a Síria, era o Hamas, eram os Houthis, né? O Irã. Então, hoje em dia, talvez eu acredite um pouco menos nessa possibilidade. Eu acho que a solução pacífica, entre aspas, vai ser possível a partir do momento em que pessoas que tiverem algum tipo de tendência à paz ocupem os lugares de decisão, né? E digo isso tanto em relação a Israel e principalmente dos inimigos, né? Então, infelizmente, hoje eu sou um pouco mais cético em relação a essa possibilidade de resolver o conflito de uma forma amistosa hoje em dia. Eu acho que nem os melhores analistas políticos poderiam cravar uma resposta, né, em relação aonde essa guerra vai parar ou né, se ela pode ser considerada, se ela vai ser considerada uma guerra mundial. Na minha humilde opinião, eu acho e espero que não dure mais 10 dias. Eu acho que os dois lados eles têm muito a perder, né? E a partir do momento que tu tem muito a perder, tu começa a colocar algumas coisas na balança. Um pouco diferente do que acontece que não dá para esquecer em Gaza, onde a vida continuou, ela continua normalmente, apesar de existir ainda uma guerra em Gaza, porque ainda temos reféns
israelenses em Gaza. Essa guerra contra o Irã é uma guerra que para o país. Então, é muito difícil dizer que isso possa se estender por muito mais tempo, porque, enfim, as pessoas, elas estão, como eu falei, elas estão em compasso de espera, elas estão apenas esperando que isso termine, basicamente, porque enquanto isso não terminar, a gente não consegue continuar as nossas vidas normalmente, né? Tentem só imaginar uma casa com filhos que não vão para a escola, enfim, que tem suas necessidades, e nesse momento ficou tudo parado. E qual a maior preocupação do povo de Israel hoje? E como é que está sendo para você viver esse momento? Como eu falei antes, a maioria dos negócios, a maioria das coisas do dia a dia parou. Então, isso significa que as pessoas, elas não têm muito o que fazer. A gente tem orientações muito claras do que pode ser feito, do que deve ser feito, e como eu tenho 2 filhos pequenos, não tem como, até tem como, mas é muito difícil passar o dia inteiro em casa junto com eles, então é permitido sair, ir até o parque. A gente tem um parque que é muito perto aqui da nossa casa, então a gente vai com eles. Se por acaso toca a primeira advertência, a gente tem 30 minutos para voltar para casa. Quando toca a primeira advertência, não quer dizer que vai tocar a sirene, mas que é possível que toque a sirene de alerta, né? De que os mísseis vão chegar, ou pelo menos estão a caminho de chegar na nossa área. Então a gente procura sair com as crianças para que elas possam brincar minimamente, já que elas não podem ir para a creche. E hoje mesmo a gente foi, é um lugar, como eu falei, muito perto aqui da nossa casa, e tinha bastante gente lá. Famílias exatamente na mesma situação, todo mundo bastante com o celular, né? As famílias olhando muito o celular para ver as notícias, para se atualizar, para não perder essas advertências que chegam, né? Do comando da Frente Nacional que manda essas orientações. E de todos os modos, nesse parquinho que a gente estava, tinha um bunker muito grande. Se fosse o caso de tocar a sirene, a gente podia entrar ali mesmo, não precisaria ir para casa. Então é isso, as pessoas vivem em função disso. Tudo que tu faz é em função disso. Eu precisei ir no super, então eu verifiquei antes para onde eu iria, onde é o bunker mais próximo do super, se tocasse a sirene. Esse tem sido o cotidiano, assim tem sido os últimos 4 dias aproximadamente. Você pode escrever agora aonde você está e como está o ambiente aí ao seu redor, na sua casa e região? Eu vivo com a minha esposa e meus 2 filhos em uma cidade que fica em direção ao norte de Israel. Não é exatamente no norte, mas é muito próximo do norte. Por sorte, é um lugar que não foi atingido por mísseis do Irã. Eu digo sorte porque, infelizmente, na região mais para perto de Haifa, que não é muito longe daqui, e obviamente mais para o centro do país, houveram sim impactos muito grandes, com grandes com consequências muito ruins, com mortes, feridos. Então, por sorte, a gente realmente está nesse local que, talvez por não ser tão povoado, não seja um alvo principal do Irã. Olha, uma pergunta muito importante que com certeza diversos brasileiros gostariam de saber. Você tem acesso a algum abrigo? Existe um lugar, comida, comunicação com outras pessoas caso seja necessário? Não, até o momento a gente tem tido acesso completo a notícias, não tem restrição a absolutamente nada. Teve um ou outro momento que o super ficou realmente muito lotado e as pessoas entraram
no primeiro momento um pouco em desespero, eu acho que é um pouco normal. Então faltaram algumas coisas, né? Faltou leite, ovos, e depois acabou normalizando. Então a gente vive esse lado, a gente procura manter dentro da normalidade, em contato com a família, em contato com os amigos, seja os amigos que moram aqui em Israel, amigos do Brasil, né, que estão sempre em contato, perguntando como está a situação. Então, quanto a isso, a gente não tem restrições. Na sua perspectiva, o que causou a escalada da violência recente e também, né, como você vê o papel das autoridades locais, internacionais nesse conflito e se você acredita que há esperança, que a gente quer muito que tenha essa esperança de uma solução pacífica em breve? Eu acho que nem os melhores analistas políticos poderiam cravar uma resposta, né, em relação aonde essa guerra vai parar ou né, se ela pode ser considerada, se ela vai ser considerada uma guerra mundial. Na minha humilde opinião, eu acho e espero que não dure mais 10 dias. Eu acho que os dois lados eles têm muito a perder, né? E a partir do momento que tu tem muito a perder, tu começa a colocar algumas coisas na balança. Um pouco diferente do que acontece, que não dá para esquecer, em Gaza, onde a vida ela continua normalmente, apesar de existir ainda uma guerra em Gaza, porque ainda temos reféns israelenses em Gaza. Essa guerra contra o Irã é uma guerra que para o país. Então, é muito difícil dizer que isso possa se estender por muito mais tempo, porque, enfim, as pessoas, elas estão, como eu falei, elas estão em compasso de espera, elas estão apenas esperando que isso termine, basicamente, porque enquanto isso não terminar, a gente não consegue continuar as nossas vidas normalmente, né? Tentem só imaginar uma casa com filhos que não vão para a escola, enfim, que tem suas necessidades, e nesse momento ficou tudo parado. Qual o momento, Bernardo, mais difícil que você e sua família viveram até agora? Era aproximadamente 3 horas da madrugada, as sirenes tocaram em diversos lugares do país, tocou aqui também. Nós estávamos no nosso quarto, a gente tem um quarto protegido dentro do nosso apartamento, que é também o quarto dos meninos, e a gente estava lá dentro. E em paralelo a gente conversa com pessoas, né, principalmente pelo WhatsApp, porque a gente sabe que o foco maior é na região central do país, na região de Tel Aviv, região metropolitana de Tel Aviv e arredores. E praticamente em tempo real a gente descobriu que o prédio de uma amiga havia sido atingido por um míssil. E, enfim, ela contando em tempo real que, enfim, ela estava no quarto protegido, balançou muito, foi um barulho absurdo. E, enfim, naquele momento não pode sair, né, do quarto, tem que esperar 10, 15 minutos até receber as instruções, né, do comando da Frente Nacional para poder sair do espaço protegido. E aí quando ela saiu do quarto, o apartamento estava todo destruído, uma parte do teto tinha caído, as portas quebradas, enfim, uma destruição completa. E aí algumas horas depois a gente descobriu que algumas pessoas daquele prédio morreram, foram atingidas, o míssil atingiu o andar delas e elas morreram. E depois, enfim, as pessoas precisaram evacuar o prédio inteiro. Então esse foi sem dúvida o momento mais difícil até aqui. Para finalizar, um momento mais difícil foi essa última noite. Era aproximadamente 3 horas da madrugada, as sirenes tocaram em diversos lugares do país, tocou aqui também. Nós estávamos no nosso
A gente tem um quarto protegido dentro do nosso apartamento, que é também o quarto dos meninos, e a gente estava lá dentro e em paralelo a gente conversa com pessoas, né, principalmente pelo WhatsApp, porque a gente sabe que o foco maior é na região central do país, na região de Tel Aviv, região metropolitana de Tel Aviv e arredores, e praticamente em tempo real a gente descobriu que o prédio de uma amiga havia sido atingido por um míssil e, enfim, ela contando em tempo real que, enfim, ela estava no quarto protegido, balançou muito, foi um barulho absurdo e, enfim, naquele momento não pode sair, né, do quarto, tem que esperar 10, 15 minutos até receber as instruções, né, do comando da Frente Nacional para poder sair do espaço protegido. E aí quando ela saiu do quarto, o apartamento estava todo destruído, uma parte do teto tinha caído, as portas quebradas, enfim, uma destruição completa. E aí algumas horas depois a gente descobriu que algumas pessoas daquele prédio morreram, foram atingidas, o míssil atingiu o andar delas e elas morreram. E depois, enfim, as pessoas precisaram evacuar o prédio inteiro. Então esse foi sem dúvida o momento mais difícil até aqui. Conversamos com o Bernardo, ele que é CEO do Israel em Fato, e ele gentilmente aceitou a gente conversar, né? A gente sabe que lá está vivendo tensão, eu conversava com ele por telefone, em alguns momentos as sirenes ecoavam, né? Tem uma questão muito interessante que lá, quando sofre-se um ataque, ela ecoa 30 minutos antes, 10 minutos antes e 1 minuto e meio antes de um míssil ou então objetos atingir o solo ou atingir algum lugar, para que as pessoas possam aí procurar ajuda e procurar um abrigo. O Bernardo vai continuar com a gente conversando aqui no Portal Leuven, na Jovem Pan Porto Alegre, Jovem Pan Serra Gaúcha, na Band, na Rádio Viva, todas as emissoras do Grupo RS Com. E logo logo a gente volta com muito mais de um caso que infelizmente a gente tem que relatar, que é essa guerra entre Israel e Irã.